Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ative o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, estamos fazendo um trabalho legal por lá agora também. Já chega deixando o seu like para ajudar na divulgação do vídeo se você tá feliz com a fase do Vascão. E se você é puto com a política do Vasco, pode deixar o seu dislike aqui, porque infelizmente, senhores, a maior parte desse vídeo de hoje vai ser para comentar a situação política do nosso clube. E apesar de dentro de campo a fase está ótima, a gente é um dos líderes do Campeonato Brasileiro, temos aí o Germancano, o artilheiro do Brasil, empatado com o Gabigol e com o Paulo Guerreiro na temporada, temos o Benítez, entrou em forma, tá atuando bem, distribuindo caneta, o Andrei comandando o meio, o Castanho liderando a zaga, só coisa boa acontecendo, o ramonismo dominando aí o futebol brasileiro. Aí, a gente quando vem dar uma notícia ruim no Vasco aqui, tem que ser política. O Vasco tá com seus nomes nas páginas policiais, é isso mesmo. Presidente Alexandre Campelo hoje foi à delegacia de São Cristóvão, a 17ª DP, para poder comentar uma situação. Mas antes de eu dar mais detalhes para vocês, tintim por tintim, deixa eu voltar um pouquinho. Na sexta-feira, o presidente da Assembleia Geral do clube, o Fausto Mussa, convocou a bendita da reunião da Assembleia Geral, né, para que os sócios do Vasco, da categoria geral, que tem direito a voto, pudessem votar, tanto na reforma do estatuto, como também na eleição direta. Inclusive eu dei essa informação aqui na própria sexta-feira, teve algumas liminares, uma galera entrou na justiça, aí a eleição ficou suspensa, aí depois a liminar que arrumaram foi derrubada, a eleição voltou de novo, e essa eleição está convocada agora para o dia 25/8. E por que estava rolando uma baita discussão? Além do mérito, porque dizem que você não pode votar separadamente dois itens da eleição. Dois itens, quais são esses, Dieguinho? Eleições diretas e reforma do estatuto. Você só poderia votar uma única vez para sim ou para não, para as duas cores, que era uma espécie de pegadinha. Mas isso eu já comentei no vídeo que eu subi aqui sexta-feira. Para não ficar muito longo o vídeo, volta no vídeo que eu botei assim, análise completa, tá? A cara dos 4 garotos da base. Do meio pro final daquele vídeo eu falo dessa questão política. Então você volta lá para não me alongar muito aqui. E o que acontece? Ainda assim as discussões continuaram, porque estavam alegando, porque devido à situação da pandemia, não seria possível os sócios votarem presencialmente, né, por causa da Covid, do distanciamento social. Os órgãos competentes iriam barrar essa galera toda se juntando para poder votar, alegando que ia ter aglomeração. E o Fausto Mussa, presidente da Assembleia Geral, arrumou uma alternativa para que se pudesse votar para essa bendita eleição, que seria de forma online. E na sexta-feira, o Mussa convocou as eleições do Vasco, inclusive dizendo que pela primeira vez na história do clube, uma eleição na Assembleia Geral iria ocorrer de forma online. E aí começa os problemas ao qual eu vou narrar para vocês aqui agora. Na segunda-feira agora, o Vasco emitiu uma nota oficial em seu site dizendo que o processo está incorreto e que o Vasco não deu aval para a empresa que foi contratada. Na própria nota de convocação, o presidente da Assembleia Geral, Fausto Mussa, diz que contratou uma empresa para fazer esse sistema de votação online, ou seja, eles iam capitalizar os dados desses sócios e botar um site para que os sócios fossem lá e votassem. E o Vasco, através do presidente Alexandre Campelo, disse que não conhece essa empresa e o Vasco não contratou. Dependente do Fausto Mussa ser presidente de um poder do clube, que é a Assembleia Geral, ele não tem poder para tal para contratar em nome do clube. E eu vou ler para vocês agora a nota oficial do Vasco no seu site na segunda-feira, dizendo que não concorda com a forma como isso foi feito e ia tomar as medidas cabíveis. O Clube de Regata Vasco da Gama reitera que não contratou a Eleja Online, empresa que nos últimos dias tem recolhido dados dos sócios do clube para a suposta realização de Assembleia Geral extraordinária em ambiente virtual.
a diretoria administrativa desconhece os critérios de escolha da referida empresa, uma vez que sua pretensa contratação não passou pelas áreas de compliance e pelo departamento jurídico do clube. Da mesma forma, não se sabe se houve tomada de preços junto a outros prestadores de serviço, como é de praxe no clube, e de que forma foi procedido a averiguação da idoneidade da citada empresa e de sua capacidade de preservar a segurança e o sigilo das informações pessoais dos associados. Desde a semana passada, a partir do edital de convocação publicizado pelo senhor Fausto Herenes Jussas, presidente da Assembleia Geral, sócios têm sido instados a disponibilizar seus dados a esta plataforma Eleja Online, sem que a administração do clube, repita-se, tenha qualquer ciência da contratação desta empresa. O zelo com os dados da nossa base de sócios depositados pelos associados em confiança ao clube é um compromisso desta gestão. O mesmo se aplica ao cumprimento das regras de compliance implantadas por esta diretoria administrativa e que regem a contratação de prestadores de serviços do clube. O clube informa que tomará todas as medidas cabíveis para salvaguardar seus interesses institucionais e seus associados e evitar qualquer prejuízo, seja de ordem financeira ou reputacional. Essa é a nota oficial do Vasco no seu site oficial, ou seja, através do presidente Alexandre Campelo, o Vasco diz que não contratou essa empresa e que não reconhece a sua contratação e ia tomar as medidas cabíveis. E eu vou ler agora para vocês uma matéria que foi feita há pouco, contando que o presidente Alexandre Campelo teve hoje na delegacia lá de São Cristóvão para fazer uma queixa sobre essa empresa e sobre a contratação da mesma, alegando que o Vasco não tem ciência. E como que eu fiquei sabendo dessa situação? Porque eu, Dieguinho, tenho no meu celular o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo, e a OneFootball, como eu personalizei o aplicativo como o meu time do coração, chegou a notificação para mim e ali eu li a matéria. Eu vou mostrar para vocês agora como é simples acompanhar as notícias dentro do aplicativo da OneFootball. Você clica no aplicativo, ali tem as notícias mais importantes do dia e eu cliquei ali em favoritos, que o Brasil e o Vasco estão como ali, né, os meus favoritos. E fui passando as notícias ali e vi essa notícia de que o presidente Alexandre Campelo tinha ido à delegacia lá em São Cristóvão para poder queixar essa situação. Então vou ler para vocês na íntegra agora a matéria do Lance comentando essa situação. A Assembleia Geral Extraordinária, convocada no fim da última semana, teve novo capítulo. Desta vez, o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, foi à 17ª Delegacia de Polícia em São Cristóvão para registrar e contestar o processo anunciado para a Assembleia Geral Extraordinária, isto é, por meio da plataforma Eleja Online. A informação foi publicada pelo site Globoesporte.com e confirmada pela reportagem do Lance. A medida do Campelo é mais uma direta a Fausto Mussa, como vem ocorrendo nos últimos dias. A justificativa do mandatário da diretoria administrativa segue sendo a preservação de dados dos sócios e o processo de contratação da Eleja Online, atribuição que seria da gestão do clube e não de Mussa. A Assembleia Geral está marcada para o próximo dia 25. Em pauta, a aprovação ou não das eleições diretas para presidente e vice-presidente do clube e aprovação ou da reforma estatutária. A separação dos pontos também rendeu polêmica. Porém, à medida em que a Assembleia se aproxima e há desavenças no processo, na pauta e na lista de votantes, aumenta a chance de a reunião não ocorrer, a menos no dia marcado. Bom, rapaziada, a matéria que eu acabei de ler para vocês agora é do Felipe Rocha do Lance, setorista do Vasco, e eu, como eu falei para vocês, eu recebi essa notícia via o aplicativo da OneFootball. E como é que você faz para baixar? Aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo tem o link da OneFootball, e o mais bacana de tudo é que o aplicativo é 100% gratuito e é maravilhoso. Então baixe o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo, e o bacana, como eu disse, ele é gratuito e tá aqui na descrição. Bom, rapaziada, é triste você ver essa situação no Vasco. Mais uma vez, como eu sempre digo quando eu falo de política aqui no canal, eu não tenho condição de julgar o coração de cada um, mas infelizmente, independente de quem esteja com a razão, ao lado A, ao lado B, eu fico triste
porque o nome do Vasco que fica rolando no meio dessa lama. E o torcedor do Vasco tá de saco cheio disso. E eu, como vascaíno, não aguento mais ver as confusões na política do Vasco. E como eu acabei de ler para vocês na matéria aí, muito provavelmente a convocação da eleição feita para o dia 25 já não vai ocorrer, porque com certeza o Vasco vai entrar com uma liminar dizendo que não reconhece a contratação dessa empresa, sem contar que já há um processo correndo na Justiça da Junta Deliberativa do Vasco, alegando que o processo não pode ser votado de forma separada. Ou você vota sim ou não para a eleição direta e numa outra votação você vota sim ou não para a reforma no estatuto. E tem torcedores que estão putos porque tá soando para ele como uma pegadinha. Eu não gostei da reforma no estatuto, mas eu quero a eleição direta. Mas se for votado junto, se eu digo sim, eu aprovo a eleição direta, mas aprovo a reforma no estatuto sem a minha vontade. E se eu voto não, porque eu não gostei da reforma no estatuto, eu voto não também para eleição direta. Então ficou meio com uma pegadinha. E o Mussa dividiu para o sócio votar no que ele quer. Nesse aqui eu vou votar sim, não, no outro sim ou não. Mas não, os poderes do clube querem que isso seja votado junto. E muita gente está enxergando isso, inclusive, como uma manobra, entendeu? Então é muito complicado, é triste você ver, mais uma vez, a eleição é só em novembro e a gente está vendo casos na justiça um atrás do outro. Há uns meses atrás, a justiça teve que obrigar o presidente Alexandre Campelo a entregar a listagem dos sócios e ele alegou porque isso ia vazar a identidade dos sócios e perere pão duro. De novo, eu não vou me abster a comentar quem está certo e quem está errado, até porque é muito complicado. Ali não tem santo, cada um tem seus interesses pessoais. Então não dá pra você dizer que o lado A ou o lado B tá errado. Mas a gente como torcedor é revoltante, porque entra ano e sai ano e isso nunca acaba no clube. Então é isso, rapaziada. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento ninguém volta. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike também. Lembrando que a resenha continua aqui embaixo nos comentários.